Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje você vai sair daqui entendendo a melhor forma de construir o seu site estático, o seu front-end estático, utilizando essa combinação poderosa de S3 e CloudFront. Eu sei que você já viu várias documentações, várias pessoas ensinando a fazer isso por aí na internet, mas calma que nós vamos entender os detalhes que estão envolvidos nessa configuração. Nós vamos entender a fundo as formas de se fazer isso e qual é a mais interessante, qual é a melhor delas, na minha opinião. O S3 é um dos serviços mais antigos da AWS. Talvez isso já não seja novidade para você, é um serviço muito conhecido, não é? E ele é conhecido, entre outras razões, por ele ser extremamente versátil. Ele é um serviço muito útil, né, que pode ser diretamente utilizado para uma série de coisas e indiretamente também a própria AWS usa o S3 para fazer integrações, para conectar, para estar por trás de vários outros serviços da AWS, como por exemplo o AWS Backup, os backups do RDS, os backups de instâncias EC2, enfim, são várias aplicações. E uma dessas aplicações, uma dessas funcionalidades do S3 é a funcionalidade de site estático. É a possibilidade de você usar o S3, colocar nele ali os seus arquivos de site estático, de front-end estático e utilizar ele de fato como uma página de site estático, uma página de front-end que você acessa e conecta ali com o seu back-end, com as suas aplicações. Sim, você consegue fazer isso com o S3 e é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Especificamente existem algumas formas de se fazer isso, 3 formas de você integrar, conectar o S3, o seu front-end estático, o seu site estático no S3 com outro serviço da AWS, que é o CloudFront. Essa integração, a utilização desses dois serviços em conjunto vai te proporcionar muitos benefícios e, na minha opinião, existe uma melhor forma, uma forma mais interessante de você criar esse ambiente de CloudFront e S3, formando de fato ali o seu front-end estático robusto, tá? Antes da gente partir para a parte prática direto, onde a gente vai abrir o console e configurar, né, ver essas 3 formas e por último ver essa melhor forma, essa forma mais interessante, nós vamos para a parte teórica, alguns minutos aqui rapidamente só para eu explicar para vocês, abrir um desenho de arquitetura aqui, alguns desenhos de arquitetura, explicar para vocês essas 3 formas, tá? Na teoria, tá? Então vamos lá primeiro para a parte teórica e depois para a parte prática. Esse vídeo está dividido em capítulos, então se você quiser também pular para a parte prática direto, fique à vontade, mas eu te convido a vir comigo aqui para a parte teórica, bem rápido, tá? Vamos lá. Muito bem, então nós passaremos aqui pelos 3 cenários de configuração, tá? Vamos ver aqui alguns diagramas de arquitetura, a gente já está vendo aqui o diagrama do primeiro cenário e nós vamos entender as diferenças aqui entre cada um desses cenários e por que, para mim, o terceiro cenário é o mais completo, é o mais interessante, é a melhor forma de estabelecer, de criar esse ambiente, de criar esse workload, de integrar esses dois serviços que é o CloudFront e o S3, tá? Nesse primeiro cenário que a gente vê aqui, e o que precisa de ficar claro para vocês, galera, é o seguinte, são os dois serviços, né, eles funcionam isoladamente, tá? Então aqui o bucket, ele está configurado por si só como um site estático, ou seja, ele precisa de uma bucket policy pública liberando o acesso para esse site estático, tá? Então o S3 ele cumpre o papel dele de site estático separadamente, o CloudFront cumpre o papel dele de CDN, esses dois se conectam e formam uma coisa maior que é um front-end estático, um site estático, agora com o mecanismo de cache, com criptografia em trânsito, enfim, tá? Mas o ponto é esse, que os dois serviços, nesse primeiro e no segundo cenário também, eles funcionam isoladamente. É claro que essa integração entre os dois permite, né, a criação de um ambiente mais interessante, mais robusto, tá? O usuário bate aqui, tá? Então a gente vê o usuário. Aqui, né, eu estou usando o Route 53 para representar um serviço de zonas de gerenciamento de DNS, mas poderia ser qualquer um, Regis BR, Cloudflare, GoDaddy, qualquer um dessas ferramentas. E é isso que a gente vê, site.felipealmeida.club e mandando para o CloudFront que manda para o site estático no S3. No segundo cenário agora a diferença é que para o site exibir o seu conteúdo ele exige um header customizado, ele exige uma sequência de caracteres, um hash que forma, né, esse header e
o CloudFront ele passa esse header, você configura isso no CloudFront, ele passa isso para o S3, o S3 recebe, compara com o que ele está programado, né, para receber, compara isso com o que está escrito na policy e, se tiver correto, ele exibe ali o conteúdo do site estático, tá? Então a diferença entre o primeiro e o segundo cenário é justamente a adição desse mecanismo de segurança. Então nós podemos dizer sim que o segundo cenário é um degrau a mais, ele é mais seguro, né? Ele tem um degrau a mais de segurança por causa desse header, desse custom header que nós adicionamos. O terceiro cenário, sim, a gente chega aqui na configuração mais elegante, na configuração mais interessante, que é, se vocês observarem, né? Eu coloquei esse contorno aqui em volta dos dois serviços. E aqui o contorno está em cada um isoladamente por esse motivo, né? Porque aqui de fato os serviços eles estão dentro de um mesmo, como se estivesse dentro de uma mesma caixa, né? E o S3 ele apenas tem os arquivos do site, né? Ele serve como um repositório de arquivos do site apenas, e o CloudFront ele se conecta com a API REST do S3, então ele não conversa mais usando a API HTTP do S3. Você não vai passar aquele endpoint de site estático mais no CloudFront. Você vai passar só o nome do bucket e ele exibe o conteúdo ali. A conversa entre CloudFront e S3 é estabelecida por um documento chamado Origin Access Control, que garante a comunicação entre esses dois serviços. Tá? O usuário vem, bate as requisições do CloudFront, o CloudFront está configurado já para ter acesso aqui aos arquivos do seu site, do seu front-end estático no S3. Tá? Na prática, de fato, isso fica mais claro e nós vamos ver agora, em seguida, as configurações desses cenários. Fechou? Então vamos lá colocar a mão na massa, de fato, agora dentro do console. Muito bem, então a gente vai passar para a configuração desse primeiro cenário, tá? O cenário simples, onde nós temos os dois serviços trabalhando como que isoladamente, tá? Eu preciso de ter o meu site estático no S3 com a policy, né? O meu bucket com a policy liberando acesso público completamente para o meu bucket, para que essa configuração funcione, o que é diferente da configuração 2 e 3, mais especificamente da configuração 3, que a gente vai ver também com detalhes. Tá bom? Então tem um checklist aqui dos passos que nós vamos passar. Primeiro, criar o nosso bucket, fazer o upload dos arquivos do site. Tá? Aqui, esses arquivos já estão prontos aqui. Peguei de alguns workshops, de alguns exemplos aí da AWS, habilitar a funcionalidade de site estático do S3, uma funcionalidade do próprio S3, tá? Para quem nunca viu, vai ver aqui agora onde que nós habilitamos isso. Vamos testar se funcionou o nosso site estático, né? A gente precisa de esperar o upload ser feito, depois criar a nossa distribuição, criar um apontamento de registro de DNS para distribuição, criar um certificado e depois também testar o cenário completo aqui, integrando com o CloudFront integrado com o S3. Vamos lá para o console então, que nós vamos começar com essa configuração. O primeiro passo é criar o nosso bucket do S3. Eu vou usar um DNS que vai ser o felipealmeida.club. Nós vamos utilizar aqui site, o nome do bucket vai ser esse, tá? O nome do bucket vai ser esse. E o nome que nós vamos usar, o DNS name, vai ser site.felipealmeida.club. Lembrando que como eu estou utilizando CloudFront na frente, eu não preciso de ter o nome do meu bucket igual ao nome do meu registro DNS. Isso aí esquece, tá? Com o CloudFront na frente não tem nada disso. Você não precisa disso em nenhum desses três cenários. Não precisa disso. Então vamos lá. O nome do meu bucket, como a gente definiu, vai ser site-felipealmeida.club. Poderia ser o mesmo nome também do DNS aqui, não teria problema, mas aqui nós vamos colocar um nome diferente só para vocês verem que de fato não tem nenhum problema com isso. Eu não vou alterar nenhuma configuração aqui em cima. Já vou deixar isso aqui desbloqueado, né? Porque a gente vai colocar uma bucket policy. A gente precisa de colocar uma bucket policy pública, 100% pública, então eu já vou desabilitar aquela opção, não vou mexer com versionamento, criptografia eu vou deixar aqui também com as configurações padrão, tá? E vou criar aqui o meu bucket, já vou pegar aqui os arquivos do site e fazer o upload aqui dos arquivos para dentro do meu bucket. Tá? Então eu estou aqui fazendo o upload, enquanto o upload é feito, nós já criamos o nosso bucket e já estamos fazendo o upload dos arquivos. Vamos habilitar a funcionalidade
de site estático aqui no S3, tá? Como é que a gente pode ver aqui? Buckets. Preciso de abrir aqui uma outra aba. Vou colocar o S3 e ACM, Route 53 e CloudFront. Para a gente organizar dessa forma, eu tenho aqui o meu site, propriedades, aqui, logo aqui abaixo. Tá? Então, nessa aba propriedades, tem a aba permissões, tem a aba métrica, gerenciamento, enfim, aqui na aba propriedades, na última opção, eu tenho aqui static website hosting, eu edito, dou um enable e coloco qual é o meu arquivo de index, né? O meu arquivo raiz aqui do meu site. No caso, é o próprio index HTML. Vou salvar e simplesmente está pronta a nossa configuração de site estático para o S3. Eu posso copiar aqui o endpoint HTTP, bom, e testar. Ele vai dar, ele não tem nenhum arquivo ainda, o upload ainda está sendo feito e ele não vai funcionar. E tem um outro detalhe também que a gente não colocou a policy, né, liberando o acesso público para o nosso bucket, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Vamos dar uma conferida aqui no upload. Ainda falta, agora sim, terminou. Ele terminou o upload, mas se vocês observarem, eu ainda não consigo acessar, tá, os meus arquivos do site. Por quê? Porque a minha bucket policy ainda não está construída. Tá? Aqui embaixo no vídeo, em algum lugar aqui no vídeo, vocês vão achar um documento com todas as definições, com todas as configurações aqui do que nós estamos fazendo aqui nesse vídeo. Tá? Então as policies que nós vamos utilizar, um PDF detalhado, explicado com os passos aqui, o passo a passo, né? Esse checklist aqui que nós estamos passando. Eu vou deixar isso de maneira organizada aqui na descrição do vídeo, tá? Basta vocês deixarem, cadastrarem, né? Deixarem aqui algumas informações que vocês conseguem gratuitamente, né? Sem nenhuma cobrança nem nada disso, as informações detalhadas sobre essa configuração que nós estamos fazendo aqui, tá? Então tem aqui a minha policy. Eu preciso de fazer aqui é só copiar o ARN, que eu consigo copiar por aqui e substituir aqui no campo resource, deixando o barra asterisco. Né? O que esse barra asterisco significa? Que eu estou liberando meu resource, na verdade, não é simplesmente o bucket, é tudo o que está dentro desse bucket, todos os arquivos que estão aqui. Tá? Muito bem, eu vou salvar. Agora sim, se eu dou um refresh aqui, eu consigo acessar o meu site. Beleza? Então, voltando aqui, o que nós fizemos nós configuramos o nosso site estático no S3 e já testamos ele, né? Então, essa parte de cá do cenário já está feita, já está pronta, tá? Então, nós acabamos de não só habilitamos, como também já testamos a nossa funcionalidade de site estático no S3. Veja só que eu já tenho um site, né? Por isso que é importante vocês entenderem isso, tá? Entendam isso. Eu tenho aqui o meu site estático no S3 já funcionando, independente de CloudFront. Eu não criei CloudFront aqui em nenhum momento, tá? Eu já tenho meu site estático no S3 funcionando. Agora sim a gente vai passar para a etapa de criação do CloudFront. Você pode pesquisar aqui, né, por CloudFront. Eu já estou com o meu serviço aberto, com o console aqui do CloudFront aberto, tá? Eu vou criar a minha distribuição e o que eu passo aqui nesse campo Origin Domain? Eu não posso selecionar o bucket aqui. Porque se eu selecionar o bucket aqui, eu vou estar usando a API REST do S3, que é o terceiro cenário. Eu não estou usando a configuração de site estático. O que eu preciso de passar aqui nesse campo? Eu preciso de passar aquele endereço que nós pegamos lá no S3, né? Aquele endereço de site estático aqui. Basta eu copiar por aqui e jogar aqui e remover o http://. Tá? É isso que eu preciso de fazer. Não vou adicionar um header customizado, isso é o que a gente vai fazer no cenário 2, não vou mexer aqui muito nas configurações avançadas do CloudFront, tá? Aqui o foco não é entrar em detalhes especificamente sobre o CloudFront, mas, né, não tem muito segredo também, não vou mexer nisso aqui, eu vou redirecionar de HTTP para HTTPS, eu vou deixar todos os métodos HTTP, as configurações de cache eu vou deixar as configurações que são recomendadas aqui, usando todas as edge locations.
Aqui é um campo que nós precisamos, alternate domain name, nome de domínio alternativo, né? Como a gente vai usar? Nós combinamos, né, e convencionamos aqui que nós vamos usar um nome de DNS amigável para essa nossa configuração, que inclusive eu vou jogar aqui no diagrama de arquitetura, né? Nós vamos criar esse cara aqui. Eu preciso de avisar o CloudFront que eu vou usar este nome para chegar até ele. Mesmo eu fazendo isso lá no Route 53, né, no meu serviço de DNS, eu fazendo esse apontamento, eu preciso de informar aqui qual que é o CNAME, qual que é o domain name que vai ser utilizado. Bom, o certificado, veja só que eu não tenho nenhum certificado criado para esse domínio, felipealmeida.club, que é o que nós vamos fazer agora aqui no Amazon Certificate Manager. Bom, ACM, só pesquisar aqui por ACM, digitar Certificate que vai encontrar o serviço, tá? Certificate Manager, abra o console, veja só que esse é o outro certificado que eu tenho criado aqui para esse domínio, então vou fazer o request, um certificado público, e eu vou criar o meu FQDN aqui, eu vou criar um wildcard para felipealmeida.club. Eu posso colocar outros nomes aqui, tá? Então eu poderia já criar também o site, fazer dessa forma. Vou criar só um wildcard aqui dessa forma, validação por DNS, e vou fazer o request do meu certificado. Aqui eu tenho, veja só que aqui no meu Route 53, essa zona de DNS desse domínio, felipealmeida.club, ela está aqui na minha própria conta da AWS, tá? Ela está aqui nessa conta da AWS. Então, isso é uma vantagem porque eu consigo aqui a partir do Certificate Manager já criar os meus registros de validação apenas clicando aqui nesse botão. E aí, ele vai lá na minha zona de DNS e cria esses registros de validação para mim, que foi o que aconteceu aqui agora. Em questão de alguns segundos aqui, pelo menos é o esperado, nosso certificado ele já fica emitido, tá? É o que nós esperamos, exatamente como aconteceu. Então já podemos usar o certificado. Se eu voltar aqui no CloudFront, dar um refresh, ele já vai aparecer aqui. Beleza? Ele já aparece aqui, felipealmeida.club, que é o certificado que nós vamos utilizar. Então tá aqui para usar todas as locations, o nome que eu vou utilizar, TLS 1.2, e vamos deixar aqui as configurações padrão. Vamos criar a nossa distribuição de CloudFront. Então, o que nós fizemos aqui agora foi criar a nossa distribuição. Eu criei o certificado e vinculei ele com o CloudFront. O que está faltando é fazer o apontamento, né? Então, vamos dar um OK aqui, porque a gente vai fazer isso agora. Eu vou apontar o que para quê? Eu vou apontar o nome que eu quero utilizar aqui para esse CloudFront. Só que a vantagem também de eu fazer isso na própria conta é que eu consigo criar isso como um registro alias, né? Então o nome é site.felipealmeida.club, eu deixo aqui como registro A, tá? Marco aqui a opção de alias e eu digito aqui, ó, CloudFront e seleciono aqui a minha distribuição. Tá? O que ele faz aqui é como se fosse um CNAME por trás, tá? Mas é um alias. E criei o meu registro. Se a sua zona de DNS está fora da AWS, está em outro lugar, basta criar um registro do tipo CNAME apontando aqui para o domain name do CloudFront. Tá? Basta fazer isso que vai funcionar muito bem também. Então eu já tenho aqui o meu apontamento criado, que é, né, essa parte aqui. Então, na teoria, se eu bato, né, se o registro de DNS já propagou, é claro, pode demorar um pouco para propagar. Então, site.felipealmeida.club, vou bater aqui HTTP, e a gente criou aquela regra de redirect lá também. Ele deve funcionar. Vamos testar também com o nome aqui do CloudFront, né, com o DNS name, o Distribution Domain Name, que ele chama do próprio CloudFront. Se funcionar aqui, ele deve funcionar também. Olha só, ainda não está funcionando. Pode demorar um pouco aí para a nossa distribuição ficar disponível, né? Ele ainda está fazendo o deploy da nossa distribuição. Eu tenho aqui, usando o endpoint
site estático do S3, o site está funcionando, então nenhum erro é esperado. Site.flip é um club e aqui o próprio endereço do CloudFront. Vamos aguardar aqui esse deploy terminar, pode demorar aqui alguns minutos e já já a gente volta com tudo isso aqui. Esperamos pelo menos que tudo isso aqui funcione corretamente. Muito bem, agora sim, aqui usando o DNS do CloudFront, ele já carrega, e se eu dou um refresh aqui com o meu site.philipeida.club, foi isso que nós criamos, site.club, exatamente, apontando para o nosso front, parece que ainda não propagou, então verificar site.club. Aparentemente ele já propagou sim. Então a configuração do CloudFront em si a gente sabe que ela deu certo, porque já abriu aqui com o... Agora sim, pegou. Já tinha aberto aqui com o endereço do CloudFront e agora sim funcionou com o nosso nome customizado que nós criamos, com o certificado aqui corretamente, tá? Da forma que nós esperávamos aqui, o certificado Wildcard que nós criamos, enfim, Amazon e tal. Então a gente finaliza de fato aqui as configurações de CloudFront e de S3 habilitado como site estático. Tá? Esse foi o primeiro cenário. Os dois serviços funcionando aqui isoladamente, mas também de forma integrada, eles se comportaram da maneira esperada, da maneira com que a gente realmente esperava que acontecesse. Tá, vamos partir para o cenário 2, então, que é onde nós adicionamos aquela questão do header customizado aqui nas configurações do CloudFront e do S3. Tá? Vamos lá, então, para o cenário 2. Turma, basicamente aqui no cenário 2 nós vamos adicionar, né, um cabeçalho, um header para o nosso CloudFront, passando do CloudFront para o S3. Tá? A exigência do S3 também em receber esse header da maneira correta para que o site seja aberto para o usuário. Tá? Então vamos partir para essa configuração aqui, e também vai ser bem interessante de se ver. Por onde a gente começa? Aqui na nossa distribuição, deixa eu acessar aqui a distribuição, se a sessão não cair, né, e permitir com que a gente continue trabalhando, vamos abrir aqui a nossa distribuição, aqui em Origins, né, eu posso selecionar, editar, e aqui eu tenho um campo de adicionar um header customizado. No header name eu preciso de passar esse valor. Confie em mim, eu preciso de escrever exatamente isso que está aqui, e no valor você vai passar o seu header customizado, o seu valor customizado. Eu tenho um hash aqui que eu criei para a gente poder passar isso aqui. Eu vou salvar as configurações, tá? E aqui, para a gente provocar, o que acontece aqui é o seguinte: eu passei esse header no meu CloudFront. Então vamos abrir aqui o diagrama de arquitetura. Eu tenho aqui o meu header. Bom, eu tenho aqui o meu header, eu estou passando ele aqui pelo CloudFront, só que ainda a minha Bucket Policy, ela está liberando o acesso público, 100%, está liberando 100% o acesso público. Ou seja, esse header aqui não está fazendo efeito nenhum, não está fazendo sentido nenhum, porque o que bater no bucket do S3 vai abrir. O que bater lá vai funcionar. Tá? Por quê? Porque minha policy permite isso. Então eu preciso de alterar minha policy para que ela tenha uma condição de receber aquele determinado header. Tá? Mais uma vez, essa policy ela já está pronta aqui. Tá? Não vou mostrar a configuração, a criação dessa policy, mas é possível aqui também dar um edit e criar, né, aqui no Policy Generator, você criar a policy com essa condição. Tá? Foi por aqui que eu criei, mas eu já vou deixar ela pronta aqui para vocês. Também, se quiserem utilizar ou se quiserem criar, também podem ficar à vontade. O que eu preciso de mudar aqui, mais uma vez, aqui em cima é o ARN do meu bucket, e aqui, veja só, eu tenho uma condição, eu tenho um campo de condição aqui no meu JSON que aparece, é a única diferença, né, da bucket policy pública, 100% pública, para essa policy aqui. Agora eu tenho uma condição que é a condição exatamente do meu refer, por isso que eu preciso de passar exatamente aquele campo lá aqui no CloudFront. E eu passo aqui o meu header customizado, que é o valor que eu defini aqui. Tá? Então eu passo isso aqui, dou um save,
o que vocês vão observar agora é que eu, ao utilizar, né, o meu endpoint HTTP do próprio bucket, eu não consigo abrir o meu site mais, porque agora ele exige um header. Tá? Então, se eu tentar abrir aqui, eu vou ter um access deny, eu vou ter um 403 na minha cara. Por quê? Porque eu não tenho um header passando. Pelo CloudFront vai funcionar. E aí vocês podem me dizer, ah, Felipe, mas o site está em cache. Ok, vamos criar uma invalidação aqui então para a gente testar isso. Posso fechar essa página aqui. Esse aqui é o site que vai dar pau, porque eu estou usando aqui o endpoint do site estático do S3. Isso aqui é o site.felipealmeida.club. Isso aqui é a distribuição do CloudFront diretamente. Vamos criar uma invalidação. O que eu estou fazendo nessa invalidação? Eu estou tirando basicamente tudo que está no cache. Tá? Eu estou tirando das edge locations, estou indo lá nas edge locations da AWS e limpando o meu cache do meu CloudFront. Ou seja, quando uma requisição bater no CloudFront, ele vai buscar na origem de volta. Porque ele já não tem cache mais, porque eu acabei de criar uma invalidação. Acabei de limpar esse cache. Tá? Então ele vai bater na origem da distribuição. E aí ele vai enviar o header. Veja só que ele continua abrindo. Tá? Ele continua abrindo porque de fato o CloudFront está enviando o header corretamente. Para quem, né, para quem ainda precisa de ver para crer, o que a gente pode fazer? Vamos forçar aqui um movimento, que é o seguinte, vamos alterar, vamos colocar um header errado aqui, né? Aqui na policy, veja só que a gente passou o header exatamente. Vamos tirar um caractere aqui no CloudFront. Deixa eu dar um edit, eu vou tirar esse último caractere. Vou salvar. Ele demora um tempinho aqui, está fazendo o deploy dessa modificação que a gente fez, tá? Aqui, usando o endereço do próprio S3, ele continua, né? Ele vai continuar dando um access denied. Eu acredito que isso aqui vocês já entenderam. Eu não passo o header aqui batendo esse endereço direto. Então, isso aqui, daqui para frente, sempre vai dar access denied. Aqui, ele vai funcionar, porque eu estou em cache ainda, tá? Vamos criar uma invalidação. E o que a gente espera é que aqui também passe a dar access denied. Por quê? Porque agora a gente está passando o header errado. A gente tirou um caractere do header. Tá? Então, vamos... Aquela invalidação ainda está sendo feita, né? Mas a gente sabe que ela foi concluída. Eu vou copiar para uma nova e criar uma outra invalidação aqui. Vamos acompanhar. Ctrl. Olha só, tem um access denied. Por quê? Porque eu estou passando o header errado para o meu S3. Se eu venho aqui e corrijo esse problema, dou um edit, coloco o caractere correto, eu vou salvar. Ele pode demorar um tempo aqui, ele está fazendo a modificação no meu CloudFront, mas pode demorar um tempo aqui e ele vai voltar a funcionar. Ainda está dando 403, 403, 3. Pode demorar um tempo aqui para ele voltar a funcionar, tá? Olha só, voltou. Agora sim, se eu dou um Ctrl F5, eu tenho meu site de volta, que agora a gente está enviando o header correto. Então essa é a configuração do cenário 2, tá? O CloudFront passando um header customizado para o S3, a bucket policy do S3 muda porque ela passa a ter essa condição, tá bom? Agora vamos para a parte mais interessante aqui, que é o terceiro cenário, que é o meu cenário preferido, que é onde de fato a gente tem esses serviços bem ligados, intrinsecamente conectados, tá? E é a configuração que, além de ser a mais elegante, a mais bonita, na minha opinião também é a mais segura, né? Porque o site não precisa de ficar exposto diretamente com uma policy pública, tá? Vamos passar então, até que enfim, né, para a configuração desse terceiro cenário. Nós vamos começar fazendo o seguinte, nós vamos alterar a origem, nós vamos remover a bucket policy do bucket, né, e nós vamos adicionar o default root, porque eu preciso disso aqui agora nesse tipo de configuração. Tá? O restante a gente já fez, né? Nós já temos, obviamente, o nosso bucket site, nós fizemos o upload do arquivo, nós não vamos... temos que desabilitar também. Vamos desabilitar a funcionalidade de site estático. Não precisamos disso mais aqui nessa configuração. Vamos lá, então, vamos fazer isso. Primeira coisa, abrir o nosso S3.
Vamos abrir o nosso S3. A gente vai precisar de ir também do CloudFront. Eu acho que é isso. Nós vamos precisar de mexer nesses dois serviços, tá? Vamos abrir aqui o nosso bucket, propriedades, e agora sim eu posso simplesmente desabilitar essa opção. Salvei minhas modificações, não tenho mais o meu endpoint HTTP de bucket, e aqui em permissões eu posso deletar a minha policy. Acredite em mim, pode deletar aí a sua policy. E aqui eu posso, inclusive, bloquear, né, qualquer ação aqui posterior de policy. Eu posso habilitar essa lista aqui e deixar ela bloqueada, né, para acesso público. Certo? Então é isso, né? A gente reverteu tudo que nós fizemos aqui anteriormente, né, em relação ao bucket. O bucket está aqui com os meus arquivos. Tá? É isso que a gente precisa nesse cenário de configuração. O bucket completamente bloqueado para acesso público com os seus arquivos de site. É isso, tá? Vamos aqui na nossa distribuição, não precisamos de criar uma nova distribuição, podemos usar a mesma. Eu vou entrar nela aqui em origem, eu vou selecionar, vou editar e vou excluir isso aqui. Agora sim eu vou selecionar da lista suspensa o meu bucket e aqui eu vou alterar, né, de público, eu vou alterar para Origin Access Control. A ideia é que nós não tenhamos o nosso bucket público, tá? A gente quer que ele esteja bloqueado e seja liberado através de uma Origin Access Control, que é o que está aqui no diagrama de arquitetura também. Tá bom? Depois a gente pode entrar mais em detalhes sobre esses tipos aqui de acessos, né, à origem. E aqui eu preciso de criar a minha OAC de fato. Então é só clicar aqui, ele já pega um nome aqui por padrão e eu deixo essa opção marcada de assinar as requisições. Eu posso deixar isso aqui também desmarcado como veio, tá? Vou criar. E aqui, veja só que ele me dá uma policy, tá? E aí vocês vão entender porque que eu preciso dessa policy aqui. Eu posso remover meu custom header também. E ele me dá o botão aqui já para copiar a minha policy. Eu copio a policy e dou um save. É isso que nós precisamos. Agora eu venho aqui no S3, vou em permissões, edito a minha bucket policy e colo aqui a policy. Veja só o que está acontecendo aqui nessa policy, é que ele está liberando o get, né? Ele está liberando as requisições de get, somente o principal. Veja só que o principal ele deixa de ser o asterisco e passa a ser somente o CloudFront. Então só o CloudFront. E ainda eu tenho uma condition. Né? Qual que é a condition? É o meu Origin Access Control. Só especificamente essa distribuição de CloudFront com esse ID que consegue acessar o meu bucket. Bom, eu vou salvar isso aqui, tá? Aqui a minha distribuição está fazendo o deploy e o que eu preciso de alterar aqui agora também, tá? Como o meu site, como o meu bucket ele não está configurado mais como site estático, eu preciso de informar aqui para o meu CloudFront. Bom, aliás, antes disso, vamos ver se isso aqui está funcionando. Né? Site.felipealmeida.club. Então, pode ser alguma questão relacionada a cache, né? Vamos limpar o cache para não ter dúvida. Vamos criar uma invalidação. Tem uma invalidação aqui. Se eu dou um refresh, veja só que eu tomo um access denial com 403 aqui. Por que eu tomo esse 403, galera? Pegando aqui o endereço do CloudFront, eu também vou tomar 403 aqui, tá? Por quê? Porque como agora o meu bucket ele não está mais configurado como um site estático de maneira isolada, tá? O que eu preciso de informar aqui para o meu CloudFront? Eu preciso de informar o meu arquivo raiz do meu site, que é o meu default root object, tá? Então aqui no nosso checklist nós desabilitamos, nós alteramos a origem, nós removemos a policy. Na verdade, teve uma outra etapa, né, que nós já concluímos também, que é adicionar bucket policy. Essa, o próprio CloudFront, ela já dá ali pra gente. E agora eu vou adicionar o default root object. Já vou dar um OK aqui, porque nós vamos fazer agora, que é simplesmente aqui o index.html. Beleza? Posso dar um save. E aqui agora, se eu der
um refresh, a minha distribuição ela sempre demora, né? Eu faço uma alteração, ela não aplica na hora, ela fica aqui em deploy durante alguns minutos, mas não demora muito para que as alterações tenham efeito. Se eu dou um Ctrl F5, não. Agora sim. Se eu dou um Ctrl F5, ele já funciona, tá? Usando o endereço aqui do CloudFront também. Então é isso. A etapa 3, a configuração 3 é a mais interessante por essa questão que eu não preciso de ter o meu S3 público, mas eu tenho aquela policy muito mais restrita que eu restringo somente para o CloudFront com a condition, com aquela condição de ser somente para aquela determinada distribuição, tá? É um tipo de configuração mais inteligente. E lembrando que eu tenho que passar lá no default root object, eu tenho que agora passar o meu index HTML, porque o meu bucket não está configurado mais como site estático, então ele não sabe quem é o arquivo raiz do meu site. Tá? Eu preciso de informar isso lá nas minhas configurações do CloudFront. Então, basicamente, essas são as 3 típicas formas de fazer um site estático utilizando o CloudFront e S3, e se for, né, se você estiver realmente utilizando o S3 ali para suportar o seu site, eu não vejo motivo para você não fazer, né, dessa terceira forma, tá? Mas se por algum acaso fizer sentido configurar dessas 2 formas também, saiba que é possível e aqui nós passamos também por cada uma delas. Fechou? Espero de fato que vocês tenham muito curtido, gostado, apesar do vídeo ter ficado longo. A gente, né, vocês puderam perceber, tem muitos detalhes aqui, né, de construção. Nós fizemos aqui com muitos detalhes, explicando cada um dos pontos, tá bom? E basicamente é isso, tá? Me digam aqui se fez sentido para vocês, dúvidas, qualquer tipo de comentário aqui, fique à vontade para mandar aqui abaixo. Já deixa seu gostei, o seu like aqui no vídeo, nada vai ser mais poderoso do que isso agora. Esse vídeo precisa de chegar em mais pessoas, esse vídeo precisa de chegar nas pessoas que de fato têm a necessidade de entender isso, e você consegue me ajudar deixando o seu gostei aqui, se inscrevendo no canal, não só assista aqui, seja um inscrito aqui do canal também, tá? E mais conteúdos como esse vão sair aqui semanalmente, e a gente sempre vai entrar a fundo, sempre vamos explicar, vamos entrar em detalhes sobre esses assuntos relacionados ao universo da computação em nuvem da AWS. Fechou? Tamo junto!